Cara, se liga, nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 sinais ocultos de TDAH que, apesar de muita gente não se dar conta, muito provavelmente eles são o motivo de você estar sempre cansado, confuso e procrastinando tudo para depois. E eu sei exatamente o que essa combinação faz contigo. Você sente que tem um potencial absurdo, mas por algum motivo a parada simplesmente não vinga. Você vê os outros decolando na carreira, construindo uma vida organizada e por mais que você se mate de trabalhar, às vezes acaba ficando para trás, se sentindo um preguiçoso e incapaz. Para quem não sabe, eu sou o Dr. Bruno Salles, PhD em neurociências e o psicólogo mais bem avaliado no Doctoralha Brasil. Eu tô aqui para te dizer uma parada. Essa sensação que te arregaça todo santo dia não é bobeira e não é frescura. Isso aí tem nome. E o nome disso, para milhões de outros adultos que nem você, é TDAH não diagnosticado. E os sinais dessa parada não são nada do que você está pensando. Esquece a imagem da criança que não para quieta da cadeira. Na vida adulta, o TDAH ele se disfarça. Ele se esconde atrás da ansiedade, dessa procrastinação que não te larga e de uma sensação de estar sempre sobrecarregado. Então se liga, eu não vou ficar de lenga-lenga com um sintoma de livro. Eu vou te mostrar os sinais ocultos do TDAH que, com base em inúmeros relatos de pacientes, podem ser a causa secreta da sua frustração. Fica até o final porque o último sinal ele é tão bizarro e contraditório que pode mudar completamente a maneira que você se enxerga. Demorou? Então vamos lá. Antes de mergulhar nos sinais, você precisa entender uma coisa de uma vez por todas. TDAH não é falha de caráter, é uma condição neurobiológica. Pensa no cérebro como uma orquestra. Para a música sair bem feita, o maestro ele tem que estar ligado, guiando cada instrumento no tempo certo. O maestro do nosso cérebro ele é o córtex pré-frontal. É a área que cuida do planejamento, da organização, do controle dos impulsos e, o mais importante, a regulação da atenção. Agora, no cérebro do TDAH, o maestro ele está, vamos dizer assim, meio perdido no rolê. Em grande parte, isso rola por uma desregulação de neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina. Esses mensageiros neuroquímicos são a gasolina do foco, da motivação e do estado de alerta. Quando eles não funcionam direito, a orquestra vira um caos. Os violinos tocam na hora errada, os tambores aceleram sem motivo, e o som, que devia ser uma sinfonia, vira um ruído caótico e estressante. É por isso que um sujeito com TDAH ele pode até ralar o triplo, só que ele acaba tendo metade do resultado de alguém neurotípico. O esforço para manter a orquestra em ordem é monumental, e esse esforço constante nos leva direto para o nosso primeiro sinal oculto. Primeiro sinal oculto, o cansaço que não faz sentido. Por acaso você dorme 8 horas e acorda parecendo que correu uma maratona? Chega no final do dia com um esgotamento mental e físico tão sinistro que a simples ideia de ter que decidir o que jantar já parece uma parada impossível? Chega no fim do dia com um esgotamento mental e físico tão sinistro que a simples ideia de ter que decidir o que jantar parece uma parada impossível? Cara, isso é mais do que cansaço comum. Isso aí é uma exaustão crônica, um dos sinais mais comuns e ignorados do TDAH em adultos. O fato é que a galera de fora não entende. Eles dizem: ah, mas você não fez nada o dia todo. Só que o que eles não veem é que tem uma guerra rolando dentro da tua cabeça 24 horas por dia. Cada decisão simples para um cérebro de TDAH exige um esforço cognitivo desproporcional. Lutar contra a distração, forçar o foco em tarefa chata, gerenciar os pensamentos a 1000 por hora, segurar a onda das emoções intensas, tudo isso drena a sua energia de um jeito que pouca gente entende. Eu lembro de um paciente de 40 anos que era um engenheiro brilhante. Ele chegou no meu consultório achando que tinha burnout ou fadiga crônica. Ele me falou: doutor, eu tenho inteligência para resolver problemas complexos, mas depois de 1 hora de trabalho, parece que meu cérebro ele desliga. Preciso tirar um cochilo para conseguir ler um e-mail. Eu me sinto um fracassado por isso. O problema dele não era preguiça, era o custo de energia de forçar o cérebro dele a fazer algo que ele não foi feito, que é manter um foco reto e constante em tarefas que não davam uma recompensa de dopamina na hora. Você já se sentiu que nem ele? Lutando contra uma exaustão que ninguém mais parece entender? Então esse é o primeiro sinal oculto do TDAH em adultos, exaustão crônica. Vamos agora para o sinal oculto número 2, que eu chamo de montanha-russa emocional. Você já explodiu de raiva por uma besteira e minutos depois se sentiu um lixo arrependido? Ou sentiu uma onda de tristeza tão escrota por uma crítica boba que te paralisou o resto do dia? Então seja bem-vindo à desregulação emocional, um sintoma central do TDAH, mas que muita gente acaba diagnosticando de forma errada. As pessoas costumam te chamar de dramático, temperamental
ou sensível demais. A real é que seu cérebro ele tem dificuldade em regular a intensidade e a duração das emoções. Isso acontece porque as mesmas áreas do cérebro responsável pela atenção, por exemplo, o córtex pré-frontal, também são as que modulam as respostas emocionais. Então, quando o maestro está distraído, as emoções acabam fazendo muito mais barulho e dominam a orquestra inteira. Uma paciente minha que tinha 35 anos e era advogada, ela descreveu isso de um jeito que eu acho que foi genial. Ela falou: eu sinto as emoções em HD, em 4K, com alto-falante, enquanto todo mundo parece assistir a vida num filme mudo e preto e branco, de uma forma muito mais calma do que eu. Uma crítica do meu chefe não é só uma crítica, é a prova final de que eu sou uma fraude e que vou ser demitida a qualquer momento. Essa experiência intensa tem um nome, que é o nosso terceiro sinal: disforia sensível à rejeição. Agora se liga, isso não é um diagnóstico oficial, mas é um padrão que a gente vê muito em adulto com TDAH. É uma dor emocional extrema, quase física, em resposta à percepção real ou imaginada de rejeição, crítica ou de fracasso. Uma palavra errada de um amigo pode virar dias de angústia e de autoanálise. Isso faz com que muitos adultos com TDAH virem perfeccionistas malucos, para evitar a qualquer custo a chance de serem criticados, ou simplesmente se isolam. Você se reconhece nessa sensibilidade absurda? Sinal oculto número 3, a paralisia de análise. Imagina um cenário: você precisa comprar um celular novo. Aí você passa 3 semanas pesquisando todos os modelos, lendo centenas de reviews, comparando ficha técnica, vendo dezenas de vídeos. No final, você está tão sobrecarregado com a informação que não compra nada. Ou então, você tem uma lista de 10 tarefas para fazer. Em vez de começar pela primeira, você passa 1 hora tentando decidir qual é a melhor para começar. Só que aí você fica ansioso e acaba não fazendo nada. Isso é a paralisia de análise, um fenômeno muito comum em adultos com TDAH. Por fora parece uma simples procrastinação, mas por dentro é um congelamento mental. O cérebro TDAH se enrola com as funções executivas, que incluem a habilidade de priorizar, iniciar tarefas e tomar decisões. Quando tem muita opção na mesa, o cérebro ele não consegue filtrar o que é mais importante e entra em pane. É tipo você tentar sintonizar uma rádio enquanto todas as outras estão tocando ao mesmo tempo e no volume máximo. O resultado é só ruído e confusão intensa. Um dos meus pacientes ele era um empreendedor cheio de ideias. No consultório ele me mostrou cadernos e mais cadernos com planos de negócios geniais. Mas qual era o problema? Ele nunca tinha lançado nenhum deles. Ele dizia: eu fico preso no planejamento. Eu penso em todas as variáveis, todos os possíveis problemas, todos os detalhes, e quando eu vejo, a oportunidade já passou. E eu ainda estou no mesmo lugar, paralisado. A paralisia de análise não é sobre não querer fazer algo, é sobre querer fazer tudo tão perfeito e com tanta certeza que o medo de tomar a decisão errada te impede de tomar qualquer decisão. Agora me diz, você já se sentiu congelado por ter opções demais? Por acaso você já passou por isso? Sinal oculto número 4, a memória de peneira. Me diz, você já esqueceu o nome de um colega segundos depois de ter sido apresentado? Entra num cômodo da casa e não lembra mais o que foi fazer lá? Você vive perdendo suas chaves, carteira ou até mesmo celular? Apesar da galera te chamar de avoado, distraído, isso não é um simples esquecimento. É um sintoma clássico de prejuízo na memória de trabalho. Pensa na memória de trabalho como se fosse a memória RAM do seu computador. É o espaço mental onde você segura e manipula a informação na hora para executar uma tarefa. Por exemplo, quando você está cozinhando e precisa lembrar os próximos passos da receita, enquanto você está lá picando os legumes. Ou quando alguém te fala o número de um telefone e você repete na cabeça até conseguir anotar. No cérebro TDAH, essa memória RAM ela é limitada e volátil. A informação até entra, mas se qualquer outra distração aparece, um pensamento aleatório, um barulho lá fora, a informação que estava ali simplesmente some. Uma paciente, ela me contou uma história que ilustra isso perfeitamente. O chefe dela deu 3 instruções. Por favor, imprima o relatório X, envia para o cliente Y e depois marca uma reunião para as 15 horas. Ela falou que enquanto ela ia para a impressora, focada na primeira tarefa, chegou um colega e deu bom dia. Esse simples bom dia foi o suficiente para apagar as outras 2 instruções da mente dela. Ela imprimiu o relatório e voltou para a mesa, sem a menor ideia do que ela tinha para fazer a seguir.
Ela se sentia incompetente e com vergonha, mas na verdade, a memória de trabalho dela foi simplesmente sobrecarregada e reiniciada. E isso não tem nada a ver com a sua inteligência. O problema é especificamente nessa capacidade de segurar a informação no presente. Agora vamos ao sinal oculto número 5, o hiperfoco, a falsa superpotência. Agora vamos falar desse sinal que ele é o mais paradoxal e traiçoeiro de todos, que é o hiperfoco. Você provavelmente já ouviu que gente com TDAH não consegue prestar atenção. Isso é só metade da história. A verdade é que isso não é um déficit de atenção, e sim uma desregulação da atenção. Isso quer dizer que, embora seja quase impossível você focar em algo que acha um saco, você pode se concentrar com uma intensidade sobre-humana em algo que você se interessa. É quando você começa um projeto que você se amarra, de repente já se passaram 12 horas. Você não comeu, não bebeu água, não foi ao banheiro, o mundo ao redor desapareceu. Você está num estado de fluxo tão profundo que se torna extraordinariamente produtivo e criativo. Muitos adultos com TDAH veem o hiperfoco como um superpoder. E de fato ele pode levar a resultados incríveis, mas é um superpoder com um custo muito alto. Primeiro, ele é incontrolável. Você não escolhe no que vai hiperfocar. Seu cérebro escolhe por você, baseado no que te dá mais descarga de dopamina. Por isso você pode passar 8 horas pesquisando a história da civilização suméria, mas não consegue passar 10 minutos respondendo um e-mail importante do trabalho. Segundo, o hiperfoco lhe arregaça com o equilíbrio da sua vida. Enquanto você está imerso nessa tarefa, todo o resto é negligenciado. Prazos são perdidos, relacionamentos são ignorados, contas não são pagas. A vida real fica em segundo plano. Isso me lembra um paciente que era programador. Ele era visto como um gênio na empresa, capaz de resolver em uma noite um problema que uma equipe inteira não resolvia em semanas. Só que a vida pessoal dele era um caos. Ele perdia aniversários, esquecia de buscar os filhos na escola e a sua saúde estava indo pro ralo. Porque ele simplesmente esquecia de comer e de dormir quando ele estava em modo de hiperfoco. O hiperfoco, ele de certa maneira, ele não é o contrário de desatenção. Na verdade, ele é a outra face da mesma moeda. Isso acontece num cérebro de TDAH que está faminto por dopamina, se agarrando desesperadamente uma fonte de estímulo e mandando todo o resto para o espaço. Reconhecer o hiperfoco não como um superpoder, mas como um sintoma é o pulo do gato para você começar a gerenciar a sua vida de forma mais equilibrada. Se você se identificou com vários desses sinais, cansaço, a montanha-russa emocional, a memória de trabalho que mais parece uma peneira, além do ciclo de hiperfoco, eu quero que você respire fundo e ouça isso com atenção. Você não está quebrado, você não é preguiçoso, você não é um fracasso. O que você sente tem um nome e uma explicação neurobiológica. Por anos, talvez décadas, você estava jogando o jogo da vida do modo hard, com uma mão amarrada nas costas, e você nem sabia. Você estava tentando correr uma maratona com peso no tornozelo, enquanto se comparava com gente que corria livre. O simples fato de você ter chegado até aqui, apesar desses obstáculos invisíveis, é a prova da sua força e resiliência. A boa notícia é que entender isso é o primeiro e o mais poderoso passo para retomar o controle. O diagnóstico ele não é um rótulo que te limita, é um manual de instruções para o seu cérebro único. Ele te permite parar de se culpar e começar a usar as estratégias certas. O tratamento para TDAH em adultos é multifacetado e pode virar esse jogo completamente. Pode incluir terapia para desenvolver novas habilidades, mudanças no estilo de vida e, em muitos casos, a medicação para ajudar a regular a química cerebral e finalmente deixar o maestro da sua orquestra fazer o trabalho dele. Chegar ao diagnóstico de TDAH na vida adulta é para muitos uma experiência de luto e alívio. Luto por todos os anos de luta e potencial desperdiçado, mas um alívio absurdo por finalmente entender que a culpa nunca foi sua. Se esse vídeo te acendeu uma luz, se você sentiu um clique de reconhecimento aí dentro, eu te peço para não parar por aqui. Primeiro, para com essa palhaçada de se auto-sabotar. Procure um profissional qualificado, um psiquiatra ou um psicólogo especialista em TDAH. Busque uma avaliação decente. Sua vida não precisa continuar sendo sabotada por um inimigo que você nem sabia que existia. Para te ajudar a dar o próximo passo e continuar aprendendo, eu crio conteúdo como este toda semana. Se esse vídeo te ajudou a se entender melhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. O meu objetivo é esse, trazer luz e validação de estratégias práticas para você desbloquear seu verdadeiro potencial. E outra coisa, na moral, deixa um comentário aqui embaixo. Qual sinal oculto você mais se identificou? Ler as experiências um dos outros cria uma comunidade poderosa e te lembra que você não está sozinho nessa. Então, cara, se liga no seguinte, entender o seu cérebro é o começo para construir uma vida que funciona para você e não contra você. Sacou? Então, obrigado por assistir e até mais. Valeu!